E aí pessoal, estamos de volta. Bom, no último vídeo criamos todos os nossos models aqui, certo? Que vão ser responsáveis por gravar, consultar, deletar dados no nosso banco de dados, tá? Só que para esses models funcionarem, eles não vão fazer milagre sozinho, né? Nós precisamos de mais um outro detalhezinho aqui que vai trabalhar com os models, que são os controllers. Esses carinhas aqui que vão trabalhar com os nossos models, tá? Nós criamos um controller de exemplo aqui, Hello World aqui, né? Eu coloquei só para ele retornar uma mensagem lá no back-end. Só que eu vou apagar esse cara aqui que nós não vamos utilizar para nada. Beleza? Apaguei, ok. E com base nos nossos models, vamos criar agora os controllers, tá? Para isso, vamos utilizar o CLI do Adonis. Node.js make controller. Aí, como eu já tinha dito no vídeo anterior, eu padronizo a criação dos controllers, tá? Então, eu coloco o nome do model, no caso eu vou chamar o primeiro aqui de user, barra main, tá? User, a CLI vai criar para mim uma pasta chamada user. Dentro da pasta chamada user, ele vai criar um arquivo chamado main, tá? Que eu também padronizo esse nome desse arquivo. E eu coloco "-r" para que a CLI do Adonis já me crie todos os métodos que eu preciso lá dentro desse arquivo. Pronto, ó, já montou aqui bonitinho a estrutura. Ele cria com esse nome mains aqui, mas é só renomear para main. Dentro dele aqui, né, ele copia o nome para criar o nome da classe. Eu vou chamar de user. E pronto, ele já criou a estrutura prontinha aqui para que eu possa utilizar esse controller, ok? Então, vou fazer a mesma coisa agora para projetos. Tá vendo? Ó, padronização é tudo. Ó. Eu só troco aqui. Project para tarefas. E para arquivos. Pronto. Padronizado, tudo bonitinho. Agora a gente só arruma o nome aqui. Main. Aqui é Files Project. Aqui é main. Main. Tasks. E de usuário já está aqui. Tasks. Controller. Tá? Projeto Files. Beleza. Com isso a gente finaliza a nossa criação dos nossos controllers. Tá, vamos fazer um controller de exemplo aqui. Deixa eu ver, a gente não tem nada no banco, né? Eu vou criar no banco de dados aqui. Não vou criar nada. A gente vai fazer o controller funcionar já aqui, tá? Então tá. Eu costumo utilizar o store, o show, o update e o distore e o index, tá? Então, vamos importar from app barra deixa eu colocar aqui user import user. Pronto. Se a gente não colocar ali, ele não acha. Tá. Primeiro, eu uso o index para trazer para mim a lista de usuários. Como que funciona isso? Eu vou declarar aqui uma constante chamada user await do meu model user ponto all. Simples assim. Ele já vai me trazer todos os usuários que eu tenho no meu banco de dados. E eu retorno meu user. Users, né? Na verdade. Users. Pronto. Resolvido o problema. Eu já retorno todos os meus usuários que estão no banco de dados. Tá? Para mim criar um usuário. Bom, aqui dentro de HTTP Context Contract, ele já tem o request, o response,
params, carry, tem tudo. Tudo que o protocolo HTTP te permite passar por parâmetros numa requisição, tá? Então aqui dentro do request, né, que é a requisição que um front vai mandar para mim, eu vou mandar no corpo dessa requisição .body os dados que eu preciso para criar um usuário. Quais são esses dados? É um nome, um e-mail e um password, certo? Então vou colocar aqui, ó. Nome, e-mail, e o password, que é a senha. Beleza? Tranquilo. Agora, nós vamos dar um const user, porque eu vou criar um único usuário, await, o meu model de usuário, ponto o quê? Create. Olha aqui. E, maravilhas do TypeScript, Ctrl+ de espaço, ó, eu já tenho acesso a todos os campos que esse model me permite, tá? Então, simplesmente eu copio isso aqui, ó, cola aqui. Feito. Ah, por que você não passou o ID? O ID é uma chave primária que o banco de dados vai incrementar ela sozinha. Por que você não passou a data de criação, data de atualização? O auto-create aqui do model automaticamente vai preencher os dados desse cara para mim. Então eu só preciso passar o nome, e-mail e password. Ah, por que você não colocou name, dois pontos, assim, né? E-mail, password. Cara, o JavaScript moderno, ele me permite usar a sintaxe reduzida, né? Se o nome do parâmetro que eu vou passar é o mesmo nome da chave do objeto, eu não preciso repetir, tá? Então, por isso que eu utilizo dessa forma. Esse é o JavaScript moderno, ele não há necessidade nenhuma de você colocar a chave e o conteúdo dela, se os dois campos são com o mesmo nome, tá? E aqui eu vou retornar o usuário que foi cadastrado no banco. Feito. Show! O show aqui é para mim exibir um usuário. Então eu vou passar por parâmetro alguma coisa, certo? Aqui, uma coisa que eu acho fantástica do Lucid, né? Const user, eu quero buscar um usuário, vai ser um await user ponto find, tá? E eu vou passar um campo chamado ID por parâmetro, tá? Só que eu não vou usar o find, eu vou usar uma outra função. Então, find or fail. Se ele não achar nada, ele já dá falha e não executa nada aqui para baixo. E eu vou retornar o usuário que ele achar, caso não dê falha, beleza? Quando eu uso find or fail e passo aqui, tipo, isso aqui vai me retornar 1, 2, 3, tá, ele vai me retornar um número aqui, tá? Que vai ser passado pelo front-end lá. Quando eu utilizo find or fail, automaticamente o Adonis aqui, o Lucid, ele entende que ele tem que buscar na chave primária da tabela que é referente a este model o parâmetro que eu estou passando ali. É automático, ok? Update, nós vamos também utilizar o params e também vamos utilizar o request. Primeiro, para mim atualizar um usuário, eu preciso ver se ele existe. Então, simplesmente, eu vou usar a mesma regra aqui, ó. Eu vou tentar buscar ele. Se não der falha, ele vai executar o código para baixo, certo? Se o usuário existir, eu vou pegar do corpo da minha requisição o conteúdo que o front-end está me passando. Beleza? O que eu vou fazer com esse conteúdo? Eu vou atualizar os dados daquele usuário. Para isso, ele tem um comando aqui, ó, o Lucid tem um comando chamado merge, tá? O merge, o que significa merge? Mergear, unificar, juntar. Então, eu vou passar aqui, beleza? Aqui ele já fez a junção com que ele... O que acontece? Ele encontrou dados aqui, esse cara aqui já está alimentado com os dados de um usuário, certo? Eu peguei do corpo da minha requisição, do body,
o que de novo veio desses dados aqui, tá? E mergeei com o que já existe. Por exemplo, se o e-mail, se o nome e o e-mail é igual, só mudou a senha, esses dois aqui não vão ser alterados, ele vai alterar só a senha. Se alterou só o e-mail e não alterou nome e password, ele vai alterar só o e-mail e não vai alterar nome e password. E assim para todos. Se alterou tudo, ele altera tudo. Por isso que é o comando merge, ok? Feito isso, await user.save, para ele salvar as atualizações no banco. E eu vou retornar o usuário atualizado. Feito? Vamos lá. Para excluir um usuário, vou ter os parâmetros, eu preciso verificar se o usuário existe. Se não der erro aqui, se não der falha aqui, ele vai executar o código para baixo. Então, simplesmente, eu vou dar um await user.delete. E aqui não me retorna nada. Eu não preciso retornar nada. Automaticamente, o Adonis vai retornar para mim um status 200, ok. Beleza? Bom, feito isso, já está pronto para funcionar? Não, não está pronto para funcionar. Nós precisamos pegar agora e criar uma rota para consumir esse controller que está consumindo um model. Tá vendo? É uma escala. Então vamos criar a rota aqui. Tá? Vou apagar, vou renomear aqui, né? Vou mudar aqui para user. Sim, arrumo os imports para mim. User. Tá. Eu vou chamar a rota de user. Beleza. Da pasta user, que está lá nos meus controllers, tá? Automaticamente o host.get já entende que ele tem que ir na pasta app, controllers, http e o que? Pasta user, o arquivo main, certo? O método index, para me listar todos os usuários, que é o import que ele arrumou. Beleza. Depois, eu vou criar um novo usuário. Para mim criar um novo usuário, é um post. Então, main, o método store, tá? Eu tô só, deixa eu recolher aqui, ó, eu tô só replicando esses métodos lá, tá, pessoal? Então, vamos lá. Para me exibir um novo usuário, me exibir um usuário único, então eu vou criar aqui um route.get, né? Barra user, barra o quê? Eu vou passar um parâmetro chamado ID, certo? Então, de dentro de usuário, o meu main ponto, qual que é o método? Show. Ok? Tá aqui, show. Para me dar um update, vou duplicar isso aqui. É um put, certo? E qual que é o método? Update. Então, vou copiar isso daqui, certo? E eu tenho que passar um ID. Para me deletar, vou duplicar novamente. É um delete. E destroy. Ó. Tá pronto agora? Agora tá pronto. Agora tá pronto. Agora tem que funcionar. Vamos testar? Vamos abrir o Postman aqui. Ó. Deixa eu ver se eu já criei o Workspace. To do tem. Workspace. Tá aqui. Então, ó. Já tá até pronta a rota, né? Se tudo der certo, ele vai me retornar um status 200 aqui e um array vazio, porque não tem nenhum usuário cadastrado. Deu conexão falha. Obviamente, porque o meu back-end não está rodando. Deixa eu pôr ele para rodar aqui. Beleza, agora ele está rodando, vamos ver. Deu erro, ele está dizendo que a rota não existe. Deixa eu ver o que eu criei, o que eu fiz errado. Tá, o nome da rota está user. Eu vou colocar users no plural aqui. Beleza. Vamos ver. Beleza, ó, já retornou aqui vazio. Show. Bom, show vai dar falha lá. Por quê? Raw not found. O que significa raw not found? A linha não foi encontrada no banco, não existe. Então vamos criar um usuário, né? Que já tem até aqui, ó. Então, voltando aqui para o nosso back-end, vamos lá no controller, né?
para mim criar um usuário eu preciso o quê? No nome de um e-mail e de uma senha. Então aqui, ó, nome, e-mail e senha. Enviar, beleza, já criou um usuário. Vamos criar outro aqui. Vamos pôr aqui, ó, fulano de tal. Fulano tal. Senha. Beleza, vamos enviar. Ó, criou. Se eu vir aqui agora no index, ele vai me retornar 2 usuários. Tá lá, ó, me retornou os 2 usuários. Se eu tentar exibir um usuário específico, por exemplo, o número 2, ó, o 2 aqui, salvar, me trouxe um usuário específico, certo? Vamos atualizar um usuário. Vamos atualizar o número 2 mesmo. Tá fulano de tal, eu vou trocar o nome dele para Ciclano. Ciclano e o e-mail dele vai ser Ciclano. Beleza? Send, ó lá, atualizou, já me retornou o usuário atualizado. Então, ó, observe, o usuário 2 está assim. Quando eu mandar buscar de novo, ele já vai vir como Ciclano. Olha lá, já veio como Ciclano. Beleza? Vamos excluir o usuário 2. Excluir aqui. E retornou status 200, ok. Se eu rodar aqui, eu já não tenho mais o usuário 2. Se eu tentar exibir o usuário 2, vai me dar um erro aqui. Isso aí a gente trata no front-end, né, para ficar uma mensagem mais legalzinha, tipo usuário não encontrado e tal. Mas ele já me dá o erro porque não existe mais o usuário 2. Se eu quiser criar um novo usuário, eu crio aqui, ele vai gerar o 3. Né? Se eu der o show aqui no 3, ele já vai me trazer o 3. Beleza. Se eu dar uma listagem agora, eu tenho o 1 e o 3. Né? Agora o update, né? Eu não posso mais atualizar o 2, eu vou atualizar o 3 aqui. Tá? Se eu der um show aqui, o 3 já mudou totalmente. E na lista aqui também, ele já mudou. Bom, gente, como vocês podem ver, ó, não está aparecendo aqui, mas se eu der um refresh, tá lá, ó, os dados veio para o banco de dados bonitinho. Bom, então é isso aí. Nas próximas vídeos aí a gente vai finalizar os controllers das demais tabelas, beleza? Mas basicamente isso é um CRUD feito com Adonis, ok? Ele é estruturado com models, controllers e a rota específica para consumir aquele controller lá, tá bom? Então, deixa um joinha, dá aquele like, comenta, compartilha o vídeo, se inscreve no canal aí e até o próximo. Aquele abraço, tchau!